Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que chegou em 2012 aos seus 22 anos. É um momento, portanto, de reflexão para o Brasil, que tem tantos desafios nessa área, como, por exemplo, reduzir a violência contra crianças e jovens e ainda fazer valer esses direitos e também deveres para todas as crianças e jovens do país. Conversando conosco a respeito desse assunto está a doutora Leila Sponton. Ela é defensora pública e atua na coordenação do Núcleo de Infância e Juventude do órgão no estado de São Paulo. Bom, no bloco anterior a gente pôde entender um pouco melhor como funciona o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, das garantias que ele traz para crianças e jovens, mas ele também fala em deveres, porque um dos mitos que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente é que, de certa forma, ele poderia vir a proteger crianças e jovens que podem ter cometido algum ato infracional. Na visão da senhora, que se dedica bastante a essa temática, qual que é a efetiva realidade mesmo do Estatuto hoje aqui no Brasil com relação a esse ponto? A questão do dever, né, da criança e do adolescente. Antes disso, deixa eu só falar uma coisinha sobre isso também. Sim. O Estatuto veio porque não existia uma norma de garantia de direitos da criança e do adolescente. O que não significa que é um estatuto que só sirva para beneficiar, mas só dando coisas ou dando coisas. Vou voltar um pouquinho na história, acho que ninguém sabe, antes até do Brasil, ninguém sabe como surgiu o direito da criança e do adolescente. A primeira vez que se falou em algo para proteger a criança, só para se ter uma ideia, foi nos Estados Unidos, quando uma criança foi vítima de maus tratos, só que pelos seus pais, só que não havia nenhum órgão ou nada que se falasse a respeito da criança e do adolescente. Sabe quem fez a defesa dela? A Sociedade Protetora dos Animais. Com a seguinte justificativa, se um animal nessa situação seria defendido, então uma criança na mesma situação merece ser defendida pela Sociedade Protetora dos Animais. Então, antes, se pensava que criança, adolescente e adulto era a mesma coisa. Criança era um adulto em miniatura, então eu não tenho que diferenciar. O Estatuto não veio para proteger, né? Eu tenho um avanço legislativo de leis e o Estatuto vem não para dar mais direitos, mas apenas para mostrar que, como criança, adolescente, eles precisam ter direitos específicos. Importante deixar claro, eu não tenho direitos a mais para a criança, eu tenho direitos próprios para elas, né? Eu costumo desafiar e falo, me diga qual direito que a criança tem que o adulto não tem. E se tem a mais, a justificativa está pelo simples fato dela ser criança. Por que a obrigatoriedade do ensino... informação. Exatamente. Por que a obrigatoriedade do ensino infantil? Eu vou pleitear o ensino infantil a um adulto? Eu vou pleitear uma criança. Então, é isso. Não tem consequências? Tem. E aí vamos entrar no fato específico, por exemplo, do ato infracional. Se um adolescente comete um ato infracional, o que é um ato infracional? É tudo aquilo que é considerado crime ou contravenção penal, né? Tudo aquilo que a legislação fala que um adulto pode responder, o adolescente também pode e tem as suas consequências. Aí depois nós vamos entrar num segundo mito que precisa ser derrubado. Ah, mas é muito leve, né? 3 anos de internação é muito pouco. Ah, e ele não acontece nada. O que, para quem trabalha na área, sabe que é bastante diferente do que parece. Para se ter uma ideia, um outro estudo, agora, desculpa, eu não me lembro a fonte, mas bem menos de 10% dos crimes são cometidos por adolescentes. Então, será que é necessário mesmo? A participação deles no conjunto da população seja bem maior. Seja bem maior, mas a quantidade, a porcentagem é bem menor. E aí, de novo, vem todo aquele mito. Se eu tenho 5 pessoas participando de um crime, são 4 adultos e 1 adolescente, o destaque dado é ao adolescente, não aos adultos. Será que é o adolescente que é o grande vilão da história? Ou não é também de se analisar se ele não foi corrompido também por esses 4 adultos? E dar uma visão um pouco diferente do que se tem dado ultimamente. É necessário analisar isso também. Sem dúvida. Bom, e uma outra problemática que vem aí, especialmente a partir do mundo adulto, mas tem cada vez mais atingido também crianças e adolescentes, é a problemática das drogas, em especial do crack, tema ao qual o Brasil tem dedicado mais atenção aí nos últimos meses por conta do crescimento do consumo dessa droga. Como a senhora tem visto esse tema hoje na Defensoria Pública? Ele é um tema bastante delicado até pela própria droga, né? O crack, eu acho que isso é de conhecimento geral, ele é uma droga barata, então é muito fácil de se adquirir.
é uma droga muito pesada, que você pode se tornar viciado, às vezes até no primeiro uso da droga, né? Quando se utiliza essa droga, ela causa um impacto bastante forte e a destruição é visível, né? Eu já vi meninos em estado de abstinência bastante triste. E às vezes quando se pede ajuda, já está num grau de comprometimento tão grande que é difícil você trazer de volta. Não é impossível, nunca pode ser, a gente não pode desistir, mas é bastante difícil. E aí e a dependência é tão forte, cada vez mais você procura a droga. Então você chega a sair de casa, porque os pais não vão aceitar. Você né? se expõe a uma série de outras violações. Exatamente. Você precisa cada vez mais, então o adolescente começa a cometer atos infracionais, não porque tenha uma má índole ou porque queira roubar, o vício, né? porque ele precisa daquilo. Então não é uma questão de violência. Droga para o usuário, não é, entendemos que não deve ser caso de polícia, mas caso de saúde. Ele precisa de um tratamento adequado para isso. E, infelizmente, nós ainda não temos já não temos um equipamento próprio em caráter geral para tratamento de drogadição. Se pensamos em crianças e adolescentes, então é bastante preocupante. Doutora Leila, gostaríamos de agradecer pela sua presença hoje aqui no programa Sociedade Solidária novamente, trazendo esclarecimentos aí tão importantes. E para finalizar essa edição do programa, nós trazemos uma reflexão do criador desse espaço, o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, educador Paiva Neto, que fala justamente a respeito dessa responsabilidade da sociedade para com crianças e jovens. Aqui referindo-se especialmente à LBV, representando tantas organizações, tantas entidades públicas da sociedade civil que têm se dedicado à defesa de crianças e jovens. Em seu livro É Urgente Reeducar, em sua versão pocket, livro do escritor Paiva Neto. Aqui na página 67, vamos à leitura do subtítulo As crianças devolvem o que recebem. Em 2 de março de 1996, ao entregar ao povo o Centro Educacional da LBV, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, tive o ensejo de discorrer sobre uma realidade que, passada mais de uma década, continua tão atual. Reclama-se de que crianças e jovens na rua assaltam, matam, invadem as casas, aborrecem as outras crianças e jovens que têm meios mais fartos de viver. Elas, porém, somente estão devolvendo o que lhes proporcionam. Se lhes oferecem lixo, como iriam retribuir? Então por que reclamar? Este assunto da infância e juventude na rua merece séria reflexão, para que sejam postas em prática medidas acertadas. Segundo estatísticas, a quantidade de crianças e jovens de rua que existem em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e outras é menor do que se proclama pelo mundo. A questão não são apenas os que se encontram abandonados tristemente pelas calçadas, são também os menores que vivem em moradias aos pedaços, nas favelas, embaixo dos viadutos, como vemos pelas ruas, ou mesmo os que residem em belos apartamentos e casas e se encontram, no entanto, tão indigentes, tão carentes quanto aqueles que não têm um travesseiro sobre onde reclinar a cabeça. O problema é, no mínimo, falta de civilidade, não apenas de dinheiro, porque a LBV, com doações que recebe, faz uma obra que merece o elogio do mundo, honrando o nosso amado Brasil. E mais adiante, na página 167 dessa mesma obra, escreve o autor: a escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos, conforme ressaltei em fevereiro de 1984, dirigindo-me às mulheres envolvidas nas ações da LBV, e em meu artigo na Folha de São Paulo, em 27 de julho de 1986. Com essa mensagem, nós finalizamos a edição de hoje, chamando a atenção para essa reflexão que nos traz aqui o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade. Ora, se a sociedade oferece lixo para crianças e jovens, o que nós esperamos em troca? Que todos nós pensemos a respeito da nossa responsabilidade em mudar esse quadro. Mais uma vez, doutora Leila Sponton, agradecemos pela sua presença aqui hoje, abrindo espaço também para as suas considerações finais. Agradeço a Legião da Boa Vontade, ao programa Sociedade Solidária, por ter convidado mais uma vez a Defensoria Pública para participar. Essa reflexão bastante interessante, só para contribuir, agora com um olhar um pouco jurídico,
A nossa Constituição Federal, no artigo 227, que fala da prioridade absoluta, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir com prioridade absoluta a garantia de direitos de criança e adolescente. Não basta apenas a gente jogar a responsabilidade. Ah, o Estado tem que cuidar, a família tem que cuidar. Não é isso que diz a lei. Todos nós, em igualdade de condições e de deveres, temos que atuar em favor da criança e do adolescente. Isso não é um dever de um ou de outro, é um dever de todos. Mais uma vez, muito obrigada. Sem dúvida. É o nosso dever, portanto. Exatamente. O programa Sociedade Solidária entrevistou a doutora Leila Sponton, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ela coordena o Núcleo de Infância e Juventude desse órgão, compartilhando hoje conosco esclarecimentos a respeito do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou em 2012 22 anos, e falando sobre os desafios para a implantação desse estatuto, que visa erradicar a violência contra crianças e jovens, a protegê-las de males como, por exemplo, das drogas, do crack, que infelizmente tem causado tantos prejuízos a todos nós. O programa fica por aqui. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, e até a próxima edição do Sociedade Solidária.